Direita política e direita católica. Nenhuma das duas tem projeto de nada. Apenas vivem de combater seus inimigos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Marterson e você é muito bem-vindo por aqui. Esse é mais um daqueles vídeos que eu faço para perder inscritos e para ter choradeira aqui nos comentários dos cruzados e dos templários da tradição que vão pegar em espada para combater os muçulmanos. Mas quando a gente critica alguma coisa que ele acredita, ele começa a choramingar nos comentários. Pois bem, esse vídeo ele não tem um script. Eu simplesmente liguei aqui a câmera e vou começar a falar. Porém, não vou inventar nada, tá? Uma das coisas que eu percebo na direita brasileira é que ela não tem projeto. Não tem projeto para nada. Se eu perguntar a você agora, eu queria que você fosse honesto, tá? Qual o projeto da direita para a educação? Da direita política. Vou já falar da direita católica. Qual o projeto da direita política para a educação? Qual o projeto da direita política para a segurança? Bandido bom é bandido morto, tá legal? Só tem um problema. Se o bandido for um deputado de direita, aí não, aí o discurso muda, né? Enfim, tirando as bravatas, que no fim das contas a gente sabe que são só bravatas. Qual o projeto da direita para a segurança? Buquelizar o Brasil, tá. Vamos agora pisar no chão, vida real. Qual o projeto da direita para a segurança? Qual o projeto da direita para a economia? Qual o projeto da direita para a saúde? Qual o projeto da direita para a habitação? Perceba, a minha crítica é a seguinte: a direita, bem como a esquerda, eles vivem de combater os inimigos imaginários. O maior projeto da direita brasileira chama-se combater os comunistas. Tá? É disso que os caras vivem. Não existe projeto de governo, não existe projeto de Estado. O maior exemplo disso foi durante a pandemia. A quantidade de ministros da saúde, né, que o Bolsonaro trocou. Por quê? Porque eles não eram contratados, digamos assim, não eram colocados nos cargos por motivos técnicos e científicos, e sim ideológicos. Porque a direita se resume a isso. Não existe projeto de nada. A única coisa que existe é um projeto ideológico. Eu nem preciso falar do Ministério da Educação durante o governo do mito, né? Que ninguém sabe quem começou, ninguém sabe quem terminou. Eu vou te perguntar, qual foi o ministro da Educação que finalizou o governo Bolsonaro? Não vale pesquisar no Google, hein? Não vale pesquisar no Google. Ai, tu é um esquerdista, Marcos. Eu não sou esquerdista, eu nunca votei na esquerda. E se Deus quiser, eu pretendo nunca votar. Eu só não sou trouxa de viver no maniqueísmo político e achar que eu tenho que escolher um ou outro. Não, não. Eu sou o famoso isentão. Não tenho nenhuma dificuldade com isso. Tá? Se ser isentão significa que eu não suporto ser uma prostituta moral, cara, eu acho que eu sou o papa dos isentões. Não tenho dificuldade com isso, tá? Isso não me atinge, não me ofende. Pelo contrário. Então, nós vemos uma direita que vive de combater alguma coisa. A esquerda, ela não é muito diferente, tá? Eles precisam combater os fascistas imaginários. O Brasil, com sua economia destruída, todo dia o Haddad fala num novo imposto, vai chegar um esquerdista aqui dizendo que é mentira. É uma fake news, ele não fala todo dia, é só uma vez por semana. Eles não conseguem entender esse exagero de linguagem para a gente passar um recado. Enfim, quando Jesus falava, quando Jesus usava hipérboles, os caras não entendiam. Naquela época, imagina hoje em dia. O Brasil sendo destruído pelo crime organizado e a esquerda querendo combater os fascistas, né?
Então, veja, nós temos uma direita e uma esquerda que eles não têm projeto. Nem projeto de governo, nem projeto de Estado. Eles não têm aquele tipo de projeto que perdure e que perpassa durante vários governos. Por exemplo, um projeto de industrialização do Nordeste, do Centro-Oeste. Eles não têm. Eles não têm um projeto de infraestrutura que consiga abranger o maior número de pessoas possível. Eles não têm um projeto que consiga trazer o saneamento básico para todo mundo, nem direita, nem esquerda. Eles vivem de um maniqueísmo político. Eles vivem de um... Esqueci agora a palavra, né? Enfim, eles vivem dessa loucura, desse binarismo. É o nós contra eles. Ok. Entrando agora na direita católica, aquela que é considerada tradicionalista. Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro que é possível você ser um católico tradicional, obediente, respeitoso, que não rompeu com o magistério, que não é cismático. Eu conheço, tá? Tenho certeza que você também conhece os católicos tradicionais verdadeiros, que não são cismáticos. Só que nós temos uma direita católica que é completamente liberal, que não tem projeto de nada. E quando tem, é um projeto que não se sustenta a longo prazo e que não tem efeito prático na vida real. Eu me lembro, em meados de 2016, dos tomistas de Facebook. Eles diziam que a fé católica vai ser restaurada quando o povo conhecer Santo Tomás. Veja, eu não tenho nada contra o estudo de Santo Tomás de Aquino, desde que não se torne algo ideológico, como se tornou. Para muita gente, o tomismo tornou-se algo ideológico, papagaieiro, moleque de 17 anos citando Santo Tomás de Aquino para tudo. Devo tomar uma cerveja ou não? Segundo Santo Tomás de Aquino. Segundo Santo Tomás de Aquino, será que eu tenho que tomar café? Bem, eu não sei qual a opinião de Santo Tomás de Aquino sobre o café, né? Não sei, mas eu vou tomar agora. Santo Tomás de Aquino que me perdoe. Depois eu vejo lá na Suma contra o Gentil se eu podia tomar café durante um vídeo. Porque se eu não puder tomar café durante um vídeo segundo Santo Tomás de Aquino, eu me lasquei. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que decidir se... Decidir não, né? Eu tenho que ver se eu tenho que colocar adoçante ou açúcar segundo Santo Tomás de Aquino. Enfim, nada contra Santo Tomás de Aquino. O maior teólogo da história da humanidade. O problema é a propaganda exacerbada e a papagaiada, né? Achar que o mero intelectualismo vai mudar alguma coisa na igreja. Não mudou. Inclusive, esses grupos sumiram. Por quê? Porque não é viável a longo prazo. Tá certo? E hoje nós vemos alguns grupos direitistas propondo, por exemplo, que o catolicismo vai ser restaurado. Sabe-se lá o que significa restaurar o catolicismo. Não consigo entender o que é que eles querem. Como se fosse possível trazer o catolicismo da França do século XIII para hoje, né? É a mesma coisa. Não mudou nada, o tempo é o mesmo, né? Enfim. Querem restaurar o catolicismo através de estudos teológicos, estudos intelectuais, leitura de livros, só isso. Perceba como eu não sou contra nada disso. Eu sou contra a ideia de que só isso basta. O que é que alguns aconselham? E aqui já não são os tradicionais, os verdadeiros. São aqueles tradicionalistas. Olha, você fuja da sua paróquia, você vá lá, no máximo você receba o sacramento. Existem alguns mais extremos que eles dizem que a paróquia moderna, a paróquia de hoje, nem sacramento válido tem. Então você procure uma paróquia, na melhor das hipóteses, ou na pior, sei lá,
você receba o sacramento e corra, tá? Como dizia, né, o Olavo de Carvalho. Mas você tem uma vida intelectual, estude muita filosofia, muita teologia, muitos clássicos da espiritualidade. Ou seja, tenha uma vida católica totalmente contrária de 2000 anos da igreja. Como assim? Tenha uma vida católica totalmente individualista e não comunitária, que contraria 2000 anos de cristianismo. E não só 2000 anos de cristianismo, contraria toda a história do povo de Deus, desde Abraão. Né? Ou podemos voltar até mais ainda, desde Adão e Eva, o Senhor nunca quis que o ser humano vivesse só. Nunca quis que o ser humano habitasse só. Nunca quis que o ser humano tivesse uma religiosidade individual. É o que estão propondo hoje. Tem coisa mais liberal do que isso? Tem coisa mais liberal do que você incentivar as pessoas a terem uma religião individualizada? Ora, isso não é o protestantismo, cara. Não foi isso que os reformadores fizeram? Quando criaram o princípio da sola escritura, que você podia pegar a Bíblia e interpretar do jeito que você quisesse? Se um protestante ouvir esse vídeo, ele vai dizer: sola escritura não é isso. Sola escritura significa que a Bíblia é a única fonte de fé e de moral. No fim das contas, isso é teoria. Porque na prática, sola escritura é o que eu quero. Se eu quero que a Bíblia permita que eu me divorcie da minha esposa e case com outra, então ela permite. Mas se eu não quero, então ela não permite. No fim das contas, sola escritura é o que eu quero. Existe a teoria, existe a prática. Ora, na prática, essa ideia de viver um catolicismo afastado de todo mundo, afastado dos irmãos, afastado da comunidade, isso é coisa liberal, isso é coisa de protestante. Mas no fim das contas, onde é que isso leva? Qual é o efeito prático que essa vivência afastada da paróquia causa na pessoa? Como é que isso restaura a fé? Porque é interessante que, ao mesmo tempo que essa turma fala em restaurar a fé, em ajudar a igreja a ser reconstituída, ao mesmo tempo que eles falam em salvar a tradição, eles querem que a pessoa tenha uma fé individual. Não tem projeto prático, não tem ação prática. Aquelas famílias católicas que estão pelejando pela santidade, não existe projeto prático para ajudá-las. Aquelas famílias que têm vários filhos, não existe um projeto prático para ajudá-los. Eu escrevo algumas ideias que eu tenho aqui. E em breve eu vou trazer para o canal. Tá certo? Por exemplo, uma das ideias que eu tenho. Cria-se um núcleo de 10 famílias. E aquelas 10 famílias católicas, elas vão ajudar-se mutuamente. Cria-se outro núcleo. E elas vão, dentro daquele núcleo de 10 famílias, eles vão se ajudar mutuamente. Porém, sem entrar em bolha, sem viver em bolha. Então vamos imaginar uma paróquia com 200 famílias. Cria-se 20 grupos, claro, caso as famílias queiram participar. Criam-se 20 grupos com 10 famílias cada. E aquelas 10 famílias, elas vão se ajudar, elas vão se sustentar. Sustentai-vos uns aos outros. Sem entrar em bolha. Tem que ter o quê? Uma liderança católica, um pároco, um vigário, né? Ou outros leigos que vão estar sempre coordenando. O que significa isso? Significa uma ação prática na vida real de católicos que se ajudam, católicos que brigam pela fé. Isso é defender a fé. Isso é defender a família. Isso é defender os mais fracos. Mas esses grupos mais tradicionalistas, rebeldes, cismáticos, eles não têm isso. Eles não têm isso. É só sentados em um trono, apontando o dedo para todo mundo, esse bispo está errado. Teologia da libertação, isso aqui é modernismo. O Papa está errado. Isso aqui é teologia da libertação. Isso aqui é modernismo. Não tem um projeto prático.
não fazem a diferença em absolutamente nada. Então, a direita católica e a direita política, elas são idênticas nisso. As duas têm os inimigos, os comunistas e os TLs, os esquerdistas e os modernistas. Então, as duas direitas, elas combatem, elas vivem para isso, combater. Agora, construir, elas não conseguem, elas não têm construção, elas não têm projeto, elas não têm plano, elas não têm ação prática. E quando fazem alguma ação prática, não tem relevância no mundo real. Por exemplo, se eu gravar aqui um vídeo para o meu canal e dizer, ó, você tem que pegar livros, você tem que ler livros, tá? Você tem que consumir um monte de livros e ficar na sua casa. Não ter uma vida fraterna com ninguém. Eu estaria equivocado, eu estaria incentivando você ao erro. Enfim, infelizmente, tanto a direita católica como a política não tem projeto. E, obviamente, vai ter choradeira nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações.